E aí, queridos e amados do YouTube, pessoas que gostam de questionar, gostam de se perguntar, viveram com uma história de que 21 de maio de 2011, Jesus virá e consumirá a terra com fogo. Me desculpe, pessoal, mas eu fico indignado com essas coisas, porque estudioso que conhece a Bíblia, conhece sobre profecias, mas entra numa heresia que, meu Deus do céu. Primeiramente, vamos ler aqui o dia do julgamento, 21 de maio. Diz o seguinte, aqui no site deles diz o seguinte, que é possível que conheçamos os tempos porque Deus nos dá um calendário na Bíblia. Fala que a Terra tem 11.013 anos antes de Cristo. Foi quando Deus começou a criar as coisas. Bem, cientificamente, arqueologicamente, através do método científico, do experimento, nós vemos que isso é um absurdo. Falar que a Terra tem 11.000 anos é muita burrice. Deus não fala isso na Bíblia. Deus não fala isso na Bíblia. Tá? O homem já provou, através da radiação, através da vida do carbono 14, que aí tem... Ah, pessoal, quem quiser vai estudar e ver que não é assim. Tá? Então, vamos começar. Ninguém sabe quanto tempo Adão e Eva ficou no Jardim do Éden. Eles podem ter ficado milhares de anos lá, milhões de anos, populando a Terra. Tanto que a Bíblia diz que Deus ordenou que eles populassem a Terra. Para aqueles que estão com o coração aberto, as evidências são claras. Para aqueles que estão com o coração fechado, a palavra diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento deles. Tá? Então eles falam que a principal evidência de que Jesus vai voltar no dia 21 de maio é que aqui está dizendo assim. Diz que Daniel, né? Fala assim, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Depois, em Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao final, ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Sim, isso é evidente. Né? Ele está falando aqui, Deus está agora abrindo sua palavra, porque temos chegado à hora do fim. O que nós temos chegado à hora do fim, todo mundo sabe. Mas também não é possível nós darmos uma data exata. Isso é pedir para cair. Pedir para cair no engano. Meu Deus do céu, né, gente? Não tem mais o que fazer, não. Vai ler a Bíblia, se dedicar, ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Sabe, às vezes se dedica, mas não está sensível ao que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo não quer que a gente entre numa heresia dessa. Eu já vi gente falar que a mulher antigamente dava filho pela costela. É um absurdo mesmo, porque é necessário que isso aconteça. É necessário que aconteça para que Cristo volte. Só que, pessoal, primeiro vai ter o arrebatamento. Não tem uns que acreditam que é antes da tribulação, outros no meio ou depois. Não convém agora essa discussão. Isso é vã discussão tola. Não nos importa isso aí. Nós temos que pregar Cristo, porque as pessoas estão indo para o inferno. Vai falar, mas que Deus amoroso é esse que nos manda para o inferno? Ele se esconde. Não, Deus não se esconde. Deus está aí. Você tem que olhar as evidências. Olha aí, cosmologicamente falando, da criação, do designer, a probabilidade da existência de vida nessa terra. Tudo isso aí são evidências de Cristo. Quem tiver o coração aberto e não somente as provas e evidências, mas quem tiver o coração aberto, a própria experiência pessoal com Deus, que é o mais importante. A experiência pessoal, as provas em si não são tão importantes fazer crer, porque tem pessoas que não creem mesmo vendo provas. Eles simplesmente decidem. Então a experiência pessoal é importante. Faz disso uma realidade. A pessoa que tem contato e Deus está disposto a se revelar para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Para aqueles que não tiver o coração aberto não vai receber. Então o inferno é real, o céu é real. As evidências da ressurreição de Cristo são reais. Que Jesus vem à Terra, isso é comprovação arqueológica, histórica. Não digo científica, porque o método científico não se aplica à história nesse sentido. Agora, pessoal, vocês ficar perdendo tempo falando que vai acabar em um dia tal. E se não acabar? Se não acabar, vai acontecer o quê? Vocês foram pedra de tropeço para muita gente. Propagaram uma mentira. E a Bíblia fala assim, que a mentira... O que é a mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. É homicida desde o princípio. Tem enganado a muitos. Tudo bem, se Jesus não voltar, vai ser bom pelo seguinte.
Porque ele vai mostrar que a soberania dele não depende de alguém dizer quando Jesus vai voltar. Vai voltar quando ele quiser, um dia que ele quiser, na hora que ele quiser. Não vai ser quando o homem falar. Deus não quis revelar isso ao homem. Por quê? Porque ele fala assim, a cada dia basta o seu mal. Nós temos que aprender a viver o hoje aqui, ó. Ter uma vida com Deus como se Jesus fosse voltar hoje. Não esperar determinado dia. Não é fácil, vou pecar um monte, depois eu peço perdão um dia antes. Peço perdão, fico lá de jejum e Senhor, me perdoa, tá? 7.000 anos. Ou seja, 4.990 mais 2011 dá igual a 7.001. Ou seja, 7.000 anos exatamente. Ou seja, então, em 2.000 anos, ó, já subtraiu um ano para dar 7.000 anos. Então vai ser que em 2012 que Jesus vai voltar? Ah, meu Deus do céu, né? Fala aqui, certamente o Senhor, seu Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Eles usam esses argumentos. Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Deus falou para Noé que ia acontecer. Como falou para nós que Jesus vai voltar. Mas não falou, Noé, vai acontecer em tal dia. Noé levou 120 anos. Mas Deus não falou que em 120 anos ia mandar a chuva. Se falou, então me mostra. Porque não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Aí eu fico revoltado com essas coisas. Mas certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos profetas. Com certeza. Deus usou os profetas para revelar. E a palavra diz assim, que todas as coisas foram reveladas em quem? Em Cristo. Tem profetas hoje em dia? Tem, mas para que tem profetas hoje em dia? Não para anunciar. A palavra diz assim, e separei uns, Efésios, separei uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Separou os 5 ministérios para quê? Fala assim, separei eles para a edificação do corpo de Cristo, para preparar uma noiva santa para Deus. Entende? Deus separou isso aí para preparar uma noiva. Então, né, pessoal, por favor, né, vamos tomar cuidado, não entrar numa heresia, sabe? Isso aí é numerologia, sabe? Fala pro povo se santificar, se arrepender realmente, tem tudo isso. Mas o temor, a palavra diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não o temor do fim do mundo, não o temor do juízo. O temor ao Senhor, o temor do Senhor. Ou seja, é o princípio da sabedoria, mas não é a sabedoria completa. Existe o amor, que é o vínculo da perfeição. Existem outras coisas que a palavra fala. A palavra, ela inteira é a palavra de Deus. Ela é inteira, não é somente um versículo, não é só um contexto. Tá? Fala, mas tá fora de contexto. Não é assim que se interpreta a Bíblia se interpreta como um todo. Profeticamente, espiritualmente, judaicamente, gentilicamente também. A Bíblia tem que ser sábia, meus irmãos. Tem que pedir para o Espírito Santo usa. Ter ela com um coração puro, com um coração, sabe, dedicado ao Senhor, querendo ter uma intimidade com Deus. A palavra diz que Deus não nos chamou mais para sermos servos. Não vos chamamos mais servos, mas sim para amigos. Deus quer ter uma amizade, um relacionamento com o ser humano. Tem as pessoas que veem o Senhor somente como o Senhor, eu sou seu servo, Deus, sou escravo de amor. Sim, nós somos escravos de amor do Senhor mesmo. Mas de amor, entende? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Deus não quer que nós ficamos assim, ó, com os braços erguidos e falar, Deus, estou levando minha cruz. Deus quer que sejamos reais, que estejamos vivendo a cada dia com Ele. Tá? E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aí eles começam a falar sobre a festa da colheita, sobre as outras festas. Mas, meus irmãos, cuidado com isso. Isso aí é evento de doutrina. Cuidado para não entrar numa heresia. Né? Espero que, se Jesus voltar, todos aqueles que creem no Senhor, que sabe, se arrependem dos seus pecados, que pedem perdão, que creem que o sacrifício de Cristo valeu alguma coisa, valeu a pena, que foi real, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mandou o Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito Santo, para nos capacitar, para nos perdoar, e a palavra diz nos aperfeiçoar até o dia de sua vinda. Então sejamos cheios do Espírito Santo, mas encher do Espírito Santo não é falar em línguas, não é a manifestação dos dons do Espírito Santo. Os dons o Senhor dá conforme Ele quer, mas ser cheio do Espírito Santo é a manifestação dos frutos, que é algo muito difícil, meus irmãos. Nós temos que morrer a cada dia. Então que nós possamos, pelo poder do nome de Yeshua, sabe, possamos ser sábios e entender que o Senhor não quer que nós ficamos perdendo tempo com tolices. Sabe, se eu quiser refutar, tem milhões de versículos para refutar tudo isso.
Mas eu quero fazer um alerta, meu irmão, não se apeguem, sabe, a doutrinas que não é a rocha eterna, sabe? A palavra diz assim: estarei com os pés firmados sobre a rocha eterna. Fala, Senhor, guardei a tua palavra em minha mente e meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, meus irmãos, guardar na mente é aqui, ó, entendimento. De todo o seu entendimento, você estudar a palavra, você meditar na palavra todos os dias. Só que também no coração, meus irmãos. Mas quando grava, o Senhor grava a palavra no nosso coração para não pecar, é dolorido, é doído. É quando Deus usa as dores deste mundo, usa as aflições deste mundo para nos ensinar, para gravar essa palavra no nosso coração. Sabe, muitas vezes eu tenho dúvidas também, como todos nós temos dúvidas. Deus nos deu pensamento para questionar mesmo. Deus não quer que ninguém se perca, sabe? Mas temos que estar com o coração também aberto, não somente com a mente, mas a mente e o coração. Sabe, nosso espírito, o coração muitas vezes é representado pelo espírito e a mente é representada pela alma. Então nós temos que saber diferenciar. A palavra é como uma espada de dois gumes que divide, sabe, a alma do espírito, ou seja, as coisas espirituais que nos relacionam com Deus, e a alma que está relacionada conosco, sabe, com os nossos sentimentos, com o nosso eu, né? Então que nosso eu possa morrer, nossa alma possa morrer, e ela possa render ao Senhor. E como o profeta Davi, como falou, sabe, falou assim: Senhor, minha alma anseia por ti. Ou seja, a alma já estava submissa. Por isso que foi segundo o coração de Deus, sabe? Porque ele tinha a alma submissa a Deus, um coração contrito, sabe? Desesperado pelo Senhor, sabendo que o Senhor é grande em misericórdia, sabe? Não é somente um Deus de juízo, mas também é o Cordeiro, não é somente o leão, sabe? O crente maduro, ele tem que entender que Cristo não é somente o Cordeiro, sabe? Não é só, belezuras, belezuras. Não, porque os profetas, quando tiveram uma visão de Deus, falam: caí como morto, porque temeroso era e tremi de medo, sabe? É como se a morte tivesse me alcançado. O maduro, ele entende em Cristo como tanto cordeiro como leão, não somente como cordeiro, nem somente como leão. Então que venhamos ter sabedoria, não ficar pronunciando palavras vãs, e venhamos correr a corrida pelo qual fomos chamados, né? Então que venhamos pronunciar palavras doces, palavras de vida, e não venhamos pronunciar palavras do fruto, do conhecimento do bem e do mal, mas que venhamos pronunciar palavras do fruto da vida. Não venhamos pregar a palavra da vida, sabe? Que é o próprio Cristo, o Logos que se fez carne. A palavra diz: Narquen Logos prostateon. Ou seja, a palavra no princípio estava com Deus, era Deus, sabe? No princípio. Ou seja, pela palavra criadora de Deus, todas as coisas foram feitas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Nosso Deus é assim. Ele é rocha, ele é a água da vida, ele é o ar que respiramos. Tanto que Ruach Kadosh, Ruach é como se fosse um vento, sabe? Jesus falou: eu sou a água da vida, sabe? Firmarei vocês sobre a rocha eterna. Ou seja, quem que é a rocha eterna? É o Pai. Todos são Deus, é só Deus, é um Deus, sabe? É um Deus único. Tudo isso deveria acontecer. Tempo de apostasia, os apóstolos falaram, sabe? Tempo de apostasia antes que venha o iníquo e se assente sobre o templo de Jerusalém, profane o templo. Então a maldade tem se multiplicado, o mundo já está indo por uma crise mundial, sabe? Já tem uma manipulação mundial acontecendo para que o palco, sabe, seja preparado para o reinado do anticristo. Então sejamos atentos, irmãos, mas não, cuidado para não entrar em heresia, muito cuidado. Eu imploro você, em nome de Jesus, não entre em heresia, sabe? Não, a palavra diz: não cabe a cada um saber mais do que convém, sabe? Se Deus não falou, não fica supondo que Deus falou. Por favor, meus irmãos, eu imploro para vocês, não quero que ninguém se perca. Mas então por que os homens vão para o inferno se Deus não fez? Meus irmãos, se Deus quisesse acabar com a maldade, Ele teria que começar pela raiz, e a raiz da maldade é o nosso livre-arbítrio, sabe? Nós não seríamos capazes de amar. Ou seja, a distância de Deus é o pecado. Deus é santo. E quem vive em santidade com Deus, a eternidade, tem um relacionamento de amigo, vai desfrutar de todos os prazeres que tem a santidade de Deus. Mas distante dele, não é que Deus está punindo o povo. Aquilo ali, apesar de ser a ira de Deus, Cristo bebeu naquele cálice. Ou vocês acham que Cristo, quando bebeu naquele cálice, Senhor, afaste de mim esse cálice, ele estava com medinho de ser crucificado? Não sejam tolos, meus irmãos. Os apóstolos falaram assim: cruz, como anseiei por abraçar-te. Não é possível que o capitão, o general do nosso exército seja mais frouxo do que os apóstolos. Claro que não. Mas por que ele temeu tanto, meus irmãos? Porque aquilo ali era a ira de Deus. Ele teria que beber a ira de Deus pela humanidade, para que a humanidade pudesse desfrutar de todas as bênçãos de Deus, de uma vida com Deus. Por isso que é necessária a eternidade, porque
Nosso Senhor é tão grandioso que vai levar a eternidade inteira para conhecer tantas bênçãos. Então eu só peço isso a vocês, irmãos, eu por vocês tomem cuidado com isso. Deus abençoe.